Bom, tá gravando, achei o tempo. E aí, tudo bom? Como que vocês estão? Esse aqui é a avaliação final do módulo. A gente vai falar um pouco sobre sistema operacional. Vamos discutir um pouco esse tópico, né? Primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, primeira vez que estou usando isso, tô até me achando bem estranho, não estou acostumado. E eu tentei fazer umas coisas aqui, só que eu não gostei muito do que eu fiz, mas eu achei que, bom, que é a primeira vez, então vamos aprendendo aí. Bom, o que a gente vai falar um pouco, né? A gente vai falar um pouco sobre o sistema operacional e depois a gente vai mostrar um pouco sobre uma curiosidade e mostrar o fight entre o Windows e Linux, né? Como que foi pedido aí e que é uma coisa bem interessante. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar um pouco é que comunicação é essencial. Do mesmo jeito que você está falando comigo, eu estou falando com você. Quer dizer, você está me ouvindo, né? Mas futuramente, quem sabe, a gente vai conversar. A gente precisa conversar, e é através de conversas que a gente vai conseguir entender o que o outro quer. É a mesma coisa, só que é uma comunicação, né? Uma comunicação que a gente vai fazer com o computador, mas de que jeito? Bom, o computador vai funcionar. A gente vai pedir um comando, a gente vai pedir que ele execute alguma função, e ele tem que interpretar essa função, ele tem que saber como que isso vai ser, como que isso vai ser lido, né? Como que dá essa ligação, como que vai dar essa tradução. Eu tô muito, enfim, como que vai ser essa parte? Bom, essa comunicação não é só nós pessoas que fazemos, a gente tem que fazer com o computador e o computador tem que entender. Então, é aí onde entra a parte do sistema operacional. Ele vai fazer essa compreensão, né? Então, basicamente, o sistema operacional é a parte de comunicação. A grosso modo falando, ele é a parte do usuário e o equipamento. Desculpa a figura pelo carvão, mas é que eu não vou pagar para tirar. O que tem a ver o usuário com o equipamento? Aliás, por que equipamento? Um equipamento simples. Porque eu posso estar falando de computador, eu posso estar falando de um notebook, né? Que ainda não é um outro tipo de computador. Eu posso estar falando do meu celular, eu posso estar falando talvez de um Game Boy, talvez de um Android, de um macOS, talvez de um tablet. Então, existem vários tipos, né, de equipamentos e todos os equipamentos têm um sistema operacional. É ele que vai executar, é ele que vai transcrever as informações que eu estou falando para ele. Bom, é como se fosse a pessoa de Libras, né? Você está falando ali, a pessoa vai traduzindo e vai explicando para a pessoa, né, é, que não consegue ouvir, né? Se não me engano, os surdos. Bom, é basicamente isso, só que ele faz mais do que isso, obviamente, né? O que que ele vai fazer então? Como está aqui escrito, ele é responsável, OS, né? Querendo ou não, é uma abreviação para sistema operacional, só que está em inglês, então vai inverter. Ele é responsável pela administração de hardwares e softwares. Como assim? Querendo ou não, quando a partir do momento que a gente vai ter uma CPU, que a gente vai ter um notebook, que a gente vai ter os periféricos, a gente vai adicionar os periféricos nele, a gente vai a parte de hardwares, processador, a placa-mãe, enfim, vai ter todas essas partes. E o software, né, querendo ou não, os programas vão estar ali. E através do sistema operacional que a gente vai ter essa ligação. Ele também é um elo, né? Querendo ou não, é uma comunicação. Ele vai ligar essas duas partes. Bom, então, como está escrito aí, ele vai interpretar os comandos, né, dos usuários, controlador dos periféricos e gerenciador de arquivos. Como assim interpretação dos comandos dos usuários? Por exemplo, igual eu uso um Windows. Eu já tenho uma interface pronta, eu vou lá com o meu mouse, né, que é onde controla os periféricos. Eu vou lá, vou clicar em alguma coisa, vou mandar inicializar. Ele vai inicializar. Eu vou mandar desligar, ele vai mandar desligar. Eu quero mexer um arquivo, quem é que vai ser responsável por isso? É ele, né? É o sistema operacional, ele que vai dar toda essa parte, tá bom? Então, basicamente, ele vai ser o cérebro, querendo ou não. Ele que vai fazer a ligação, ele que vai armazenar os arquivos, ele que vai controlar tudo. Ele é realmente um cérebro, né, de tudo. O cérebro operacional, ele vai fazer a ligação. Pô, pensa, o que adianta você ter um coração, ele vai palpitar, mas quem é que vai mandar isso? Vai ser o cérebro. Então, ele é toda essa parte, né? Querendo ou não. E sem o sistema operacional, a gente não vai conseguir ter essa comunicação, a gente não vai ter nossa máquina funcionando.
tudo certo? Bom, vamos para o próximo slide, né? Agora que a gente entendeu um pouquinho sobre o que é o sistema operacional, vou falar algumas curiosidades que, a propósito, eu achei bem interessante. Primeira curiosidade, essa página é só do Windows, tá bom? Eu peguei um pouco menos do Windows, mas depois você vai ver que eu peguei do Linux umas coisas interessantes. Uma coisa bem interessante que eu achei é que a música de iniciação do 95, lembra aquela musiquinha? Ela custou US$ 35 mil. Gente, US$ 35 mil com uma musiquinha tipo de 9 segundos. É uma coisa surreal. Ainda mais na época, né? Que não, porque antigamente valia mais. Não, não é mais questão disso, mas é bastante dinheiro, sabe? E aquele papel de parede, eu não consegui achar em página real, porque eu não sei usar o Carvana. É Carvana, nem sei o nome do aplicativo ainda. Mas ele não tinha, mas aquela imagem do campo, sabe? Que todo mundo conhece, uma imagem icônica, gente. Aquilo era uma imagem real. Eu fiquei chocado com isso. Pra mim aquilo é puro Photoshop, não tem como. Bom, isso aqui são algumas curiosidades do Windows. Eu vou falar do Linux. Cara, o Linux também é absurdo. Por exemplo, o filme Avatar foi desenvolvido em máquina de Linux usando programações abertas. Eu dei uma pesquisada e as máquinas, todas elas foram feitas no Ubuntu. Cara, olha que coisa de doido. Eu coloquei o meu avatarzinho ali, ó, aquele carinha ali muito doido, né? Bom, o Google também, ele é responsável por 1,1% dos códigos do Linux. Outra coisa interessante é que os submarinos militares, eles usaram o Linux. Atualmente eu não consegui se eles ainda usam, mas eles já usaram. Isso é muito doido. E o rover que explora a superfície de Marte, eles são controlados por Linux. Gente, então, olha a importância do sistema operacional, entendeu? Bom, vamos falar um pouco do fight, né, entre os dois, né? Olha só o fight. Gente, tá horrível. Esse negócio tem que deixar um pouco mais bonito. Bom, uma coisa interessante é que o Windows ele tem uma interface padrão. Como ele sempre foi, ele meio que moldou desse jeito. Já o Linux não. Ele tem uma interface ao seu gosto. Ou seja, você pode meio que mudar ela. Existem vários tipos de Linux de acordo com o que você deseja. Por ter uma interface mais padrão, ele é um sistema operacional fácil. Ele já é mais comumente usado, todo mundo já sabe usar. E ele não necessita de linha de comandos, porque a interface é só você clicar. Já o Linux, ele atrapalha um pouco mais, porque você necessita aprender, entendeu? Então você tem que saber linha de comando. Por ser mais fácil, o Windows, ele vai ter mais usuários. Se ele vai ter mais usuários, muitas pessoas vão fazer mais malwares para invadir. Então, ele vai ter mais malwares, a segurança vai ser menor. O usuário do Linux, ele vai ter menos usuário, então a galera não vai fazer tantos malware para derrubar o sistema. Então, a segurança, em teoria, é melhor. Isso é um ponto interessante, tá bom? Uma outra coisa que eu posso falar é que o Windows tem licença de uso, né? Então ele vai ter um código fechado, você não consegue ver muito bem o que está acontecendo. Já o Linux é totalmente gratuito, então você consegue ter uma noção. Partindo desse pressuposto, já que ele é gratuito, você vai ter um auxílio da comunidade de Linux que é muito grande, a gente sabe disso. Então, vai ter fóruns, qualquer suporte vai ser muito bem. Já o Windows, ele também vai ter, só que também tem uma parte mais paga, né? O único problema no Linux é que pode demorar um pouco mais. Já o Windows, essa parte paga já é um pouco mais rápido. E uma coisa interessante é que o Windows, ele tem que ter a extensão, o .doc, .excel, .pdf. Já o Linux não precisa. Ele simplesmente entra no arquivo, vê o que está escrito no cabeçalho e já entende que tem que ser feito. Bom, o que a gente aprendeu? Que o sistema operacional é responsável por gerenciar o recurso, de processamentos, periféricos, beleza, que é como se fosse o cérebro, né? E a disputa entre Windows e Linux não há vencedor. E sim, qual é o melhor usuário? O que você prefere? Bom, se você quer alguma coisa mais assim, mais a sua cara, um Linux. Se você quer uma coisa mais prática, se não tem muito de programação, um Windows, isso fica ao seu critério. E você? O que você acha? Qual que é o melhor para você? Enfim, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Beijos.